Olá, turma, boa noite. Mais um dia de live, de todas as que a gente já fez. A gente já fez 35 lives. Oi, Rendel, Daisy, professor Márcio, Janaína. Tô falando aqui que a gente já fez 35 lives. Tem sido bastante interessante fazer as lives. Carol, ei, Robson do Gluton, Confraria da Carol, delícia, confraria, gente, tá entrando. Ei, Vander, Carolzinha, você tem aula hoje, né? Ó, eu tô com o menu na minha mão aqui, ó. Acabando a aula do Márcio, a maior alegria que eu tenho é fazer sua aula depois. São duas alegrias de quinta-feira. Hoje eu fiz questão de postar isso. Professor Márcio, eu vi que você já chamou aqui, vou te transmitir. Combinado. Opa, Uma boa professor. noite. Ajustando aqui a imagem para ficar um pouco melhor. Para te ver melhor. Alguém Noite, falou né? isso aí outro dia. Vanessa, põe você na imagem grande para te ver melhor. Tá ótimo. A E gente uma boa pode. noite para Pois é. todo mundo aí que está assistindo a live, né? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto bastante interessante. Sei que a Everine gosta muito, você também tem interesse. Uma vez a Poliana me disse que tem a ideia de poder ir lá visitar e conhecer os vinhos da Geórgia. E realmente é um país que tem uma história e uma maneira de fazer vinho que chama muita atenção, porque é desconhecida de grande parte dos amantes de vinho, né? É impressionante. A gente nem imagina por quê, né? Capítulo É, número 1 do vinho. com certeza. A gente costuma dizer que talvez o local de nascimento do vinho possa até ser desconhecido, porque existe a hipótese que seja na Geórgia, existe a hipótese de que seja na Turquia, Armênia, Azerbaijão, mas uma coisa que ninguém discute é que há 8.000 anos o vinho da Geórgia é feito da maneira ancestral, da maneira milenar. E isso realmente é algo que chama muita atenção de qualquer pessoa que queira se aprofundar no conhecimento e provar vinhos diferenciados, sobretudo para fugir daquilo que é o normal, fugir do convencional, né? Hum. Você falaria que nome a gente daria, professor Márcio, para essa live de hoje? Eu estou aqui colocando para fixar nos comentários. Geórgia, o do que do vinho? Berço do vinho. Na Pronto, pode pôr realidade, isso mesmo, né? Foi como a gente pode. falou. O reconhecimento mundial hoje é muito mais forte para a Geórgia do que para qualquer outra região, até porque na região próxima a Tbilisi, que é a capital do país, foram encontrados restos, né, de sementes de uva vitis vinífera, e restos de artefatos de cerâmica e barro, que possivelmente foram alguns dos primeiros recipientes nos quais se fez vinho, né? Uhum. E a história, até para eu ter chegado a entender, aprofundar, pesquisar os vinhos dessa região, começam há 20 anos atrás com uma taça escura de cristal. Nós tínhamos uma confraria na Casa do Vinho e o Armando, num sábado, tipo meio-dia e meio, que era o horário que a gente começava as degustações, todas elas eram feitas às cegas, e o Armando chega com uma taça dessa escura para cada um dos confrades que estavam lá, e a gente achou estranho, porque normalmente eram taças convencionais, mas ali não. Taça escura, a garrafa envolta num saco de papel, e ele entregou uma taça dessas para cada um e pediu para a gente analisar. E o Uhum. aroma, bastante diferente. A gente, inclusive, percebia muito aroma naquela época de feno, de grama seca, de camomila, de capim-cidreira.
muita a ideia de madeira, de um vinho que teria sido fermentado em madeira. E depois que nós provamos o vinho... Aí que vem. Estaça escura, esconde tudo. E a maioria de todos nós ficou sem saber se era um vinho tinto, se era um vinho feito em madeira. Ele até brincou quem tinha gostado, quem não tinha gostado. E ele pediu para fazer esse exercício. Que legal. E aí a gente começa a entender a história desses vinhos, que muita gente chama de vinho laranja. Esse termo foi cunhado em 2004 por Professor, um mas só um importador. minutinho, hoje você não se apresentou. Tem gente nova. Mas aí a gente se apresenta daqui a pouquinho também. Não, aí como é que pode? Conta. Não, vou falar, gente. Coordenador de confraria, meu professor amado, marido da Marina, historiador, geógrafo, geólogo. Você gosta, né, professor? Eu vou te chamar para ser, depois que essas lives acabarem, eu vou chamar você para ser empresária da minha carreira junto com a Marina. Você, a Eva e a Marina vão fazer o meu sucesso. Pois é. Vinicultor, editor do Vinotícias, tem muita coisa aqui que é sério, gente. Coordenador de mais de 10 confrarias, nosso professor em gênero, número e grau, além de ser um super amigo, é amigo de alma e de espírito. Que bom. Não é não, prof? Isso. E hoje é interessante porque a gente vai falar de vinhos que, de uma certa maneira, tocam a nossa alma, né? Começa com essa história, com o Armando, lá na Casa do Vinho. E mais curioso ainda, Vanessa, porque quando nós vimos essa tonalidade, era um vinho completamente diferente de tudo que a gente já tinha visto, bebido, provado. E ele comentou, na realidade, esse é um vinho que eu estou pretendendo trazer da Itália, mas eu queria antes uma opinião de vocês. E esse vinho é, na realidade, o Laicali da Apolônio. O Laicali não é efetivamente um vinho da Geórgia, não é efetivamente um vinho laranja. Ele, pelo contrário, ele inclusive é um vinho feito de Chardonnay barricado. A gente falou dele um dia, né? Aqui. Isso, você tava, exatamente. Né? Já sim. Com a Luísa. Uhum. Isso. E o curioso nessa história é que nós estamos falando de 20 anos atrás. Era um estilo de vinho completamente diferente de tudo que a gente já tinha provado. E uma das personagens que a gente vai falar sobre a história dele, dos vinhos dele hoje à noite, que é o Josko Gravner, alguns chamam de Grauner também, ele diz que vinho é um pouco de filosofia. A gente, para esse estilo de vinho, tem que ter paciência para poder entender melhor e ter muito esforço e ter provado muito vinho na vida, ter uma experiência significativa para poder entender o que a gente vai degustar à noite. Uhum. O certo é que se naquele momento foi muito difícil entender o Laicali, nós adoramos os outros vinhos tintos da Apolônio e isso é um sucesso dentro da Casa do Vinho até hoje. Mas lançou uma pedra fundamental para a gente pesquisar, eu gosto muito de história, o que estava por trás disso. Até porque, falando sobre os vinhos da Apolônio, que são da Puglia, a gente chega na Primitivo. Uhum. E também havia a história de entender o que era Primitivo e a Zinfandel. E aí, atrás desse roteiro, dessa descoberta, a gente já teve a oportunidade de fazer um roteiro de vinhos pela Croácia, pela Eslovênia e pelo Friuli. Uhum. E na Itália, o Friuli é efetivamente o berço dos vinhos laranja. Mas a gente tem que mesclar um pouquinho dessa história toda com a história da própria Geórgia. O país é um país relativamente pequeno, tem 5 milhões de habitantes e tem uma lenda que diz o seguinte:
o pessoal gostava tanto de beber, tanto de passar o dia brindando, que quando Deus estava reunindo os povos para decidir que lugar na terra ele daria para cada um, eles perderam o lugar na fila. Eles ficaram brindando, ficaram celebrando, ficaram bebericando vinho, e no final das contas, eles sobraram no final de tudo, e Deus chegou para eles e falou: olha, eu não estou entendendo, como é que vocês perderam a chance de escolher o lugar aonde vocês vão morar, a sua terra prometida? E aí os georgianos falaram: mas Deus, nós passamos esse tempo todo celebrando a sua vontade. Nós passamos esse tempo todo celebrando e esperando a sua bênção. E com isso, Deus ficou tão contente que deu para eles o lugar que ele reservou para si próprio. Isso mostra para vocês o quanto um georgiano é orgulhoso da terra dele, uma região que está ali nas fraldas do Cáucaso, tá certo? Opa, Um terço. sempre faço isso aqui. Desculpa, Desculpa, professor. Um terço do país, nada. Um terço do país é constituído de florestas e o país tem várias cadeias rochosas, então é uma dificuldade bastante grande de se produzir qualquer coisa, apesar de que a base alimentar esteja com batata, trigo e milho. E a atividade de fazer vinho, que a gente fala que existe na região há pelo menos 8.000 anos, é uma coisa desenvolvida praticamente por cada família. E isso é explorado a um nível de que todo mundo tem pelo menos uma videira em casa. Inclusive, quem mora em apartamento, tem aqui os Kervis, né? Lá na Geórgia, a gente vai verificar essas ânforas ancestrais para fazer vinho. Normalmente, elas têm volume de 50 a 4.000 litros. E, evidentemente, as maiores, elas são enterradas na terra. A maneira de fazer vinho na Geórgia é essa daqui. Que legal. Ou seja, você coloca todo o vinho, o mosto, tudo junto e misturado. Na realidade, ele começa um processo de fermentação. Esses kerves, essas ânforas, elas são lacradas com argila. Já vamos passar para esse desenho aqui, tá? Ah, que legal. E ao longo do tempo, isso que era tudo junto e misturado, tem a sua fermentação, praticamente num sistema muito pouco intervencionista, ou seja, esse é um tipo de vinho que você tem que conhecer muito bem o que você está colocando dentro da ânfora, porque da mesma forma que ele pode ir para o bem, ele pode ir para o mal. Por quê? E outra curiosidade que é muito importante é que fazer vinho dessa maneira é, na realidade, muito mais comum na história do vinho do que a gente imagina. Na realidade, a gente vai lembrar que o mundo do vinho tem contato com as barricas de carvalho no momento que os romanos invadem a Gália. Uhum. E nós estamos falando aí de mais ou menos 238 antes de Cristo. Ou seja, vinho com madeira sendo fermentado ou amadurecido em madeira tem aproximadamente 2.250 anos de relacionamento. O casamento com o barro tem 8.000. Ou seja, na realidade, nas sociedades e civilizações antigas, como o próprio Egito, a gente tem exatamente a mesma maneira de fazer vinho que muitos lugares fazem até hoje, inclusive a presença das ânforas de barro. Como a gente vê, né, o vinho ele nasceu na região da Geórgia, da Turquia, da Armênia, caminhou pelo Egito, tanto que tem lá as ânforas do Tutancâmon, que foram descobertas em 1922, caminhou pela Grécia, essas são as rotas antigas do vinho e das videiras ao longo do Mediterrâneo,
Uhum. chegou à Itália, e da Itália, com o Império Romano, ele foi se expandindo pelo restante da Europa. De formas que essa técnica não quer dizer que a Geórgia não faça vinho moderno dentro das formas que outras vinícolas fazem. Ou seja, com tanques de inox ou com barricas de carvalho. Eles têm uma indústria relativamente bastante moderna, sobretudo depois de 1991, quando eles se tornam independentes da União Soviética. Eles ainda têm uma relação muito forte de exportação. A União Soviética mais a Ucrânia consomem mais ou menos 60% da produção do vinho da região da Geórgia. Então, isso é um vinho que começou a chamar a atenção exatamente no momento em que houve um processo de rompimento entre Rússia e Geórgia por causa de água mineral, não era por causa só Viu, do vinho. Rodrigo? Rodrigo tá aí, ó. Teve briga É. já por causa de água mineral, ó. E aí, nesse aspecto, foi interessante que durante esse período em que a Rússia fez um bloqueio da importação do vinho da Geórgia, da água mineral da Geórgia, outros países tiveram a chance porque a produção não é uma produção tão grande, tá certo? Uhum. E o que é mais curioso nesse país é que, se você for procurar Chardonnay, Cabernet Sauvignon, qualquer coisa que a gente está acostumado a beber no mundo do vinho, não existe. Eles têm 525 variedades autóctones próprias da Geórgia. Dizem que, na realidade, no passado, já chegou a ter 1.400 e existem alguns enólogos que tentam fazer um trabalho de busca para que algumas espécies que estão mais raras não cheguem à extinção. O curioso nessa história toda é que, apesar dessa quantidade, eles têm uma uva emblema nacional nos tintos, que é essa uva aqui, a Saperavi. Uhum. Tá? A Saperavi quer dizer aquicora, a corante. Ela é uma uva tintureira com muita tanicidade, com muita acidez e que não deixa de fazer bonito junto com um Malbec ou um Taná num churrasco. É bem interessante, mas o grande macete nos rótulos é você procurar por vinho tinto seco, porque a região produz muito vinho tinto meio seco, porque esse é o gosto regional, sobretudo na Rússia e Armênia, na Ucrânia. Então, Esse aí, vinho que você para segurou nós, aí, esse tinto é de onde, professor? É dos esse meninos? daqui é Do até muito Hiperfrios? importante, eu Ou ia não? comentar, esse Hum. aqui eu ia comentar que hoje nós temos vinho da Geórgia em Belo Horizonte. Esse aqui é o tinto, Uhum. esse é o de ânfora que eu estou bebendo, né? Que Isso, maravilha! isso aqui é uma maravilha que duas amigas me mandaram de presente. Eu fiquei até sem graça. Ainda Então, comunando com o Felipe, que está aí te assistindo, te mandando um abraço. isso. E o que acontece? Esses vinhos estão hoje em Belo Horizonte exatamente por iniciativa da importação do Felipe. Esse daqui é um branco da mesma uva do laranja, a Ratzipelli, mas que é de fermentação normal. Eita, Aí, no caso, ele lembra um pouquinho algo entre a Chardonnay e a Sauvignon Blanc. aqui eu tenho um que o Pedrinho trouxe para mim quando ele foi para Londres, que Londres também tem um portfólio grande, não é um vinho Sim, comercializado no Brasil, mas é interessante como que eles fazem absoluta questão de trazer todos os indícios meio que históricos para o vinho, né, professor? Para correto. os rótulos, né? É uma tradição deles fazerem rótulos assim, com essas inscrições, com essas letras, assim, chega O a que a parecer até gente um pouco de letra grega, sei lá. é, o que a gente percebe, Vanessa, é que eles têm
muito orgulho do que fazem. Eles têm muito orgulho do país, lutaram, né, para ter essa independência da União Soviética. É uma região que, ao longo desses 8.000 anos de história de vinho, foram invadidos pelos romanos, pelo Império Bizantino, por árabes, por persas. Teve gente de todo lugar lá. E quando eles almejavam, sobretudo no final da Segunda Guerra Mundial, alguma liberdade, foi o período que a União Soviética mais fechou as cortinas. Eu tive a oportunidade de falar com o Felipe, a gente tem a expectativa de que, passada essa pandemia, a gente tenha a oportunidade de receber aqui o embaixador da Geórgia, que faz um esforço muito grande para que esses vinhos cheguem ao Brasil. Foi ele que convenceu uma empresa a importar esses vinhos, e o Felipe está fazendo essa compra e distribuição pelo estado de Minas Gerais, sobretudo Belo Horizonte. Está muito feliz com o resultado, porque o primeiro lote já foi vendido em questão de dias, talvez. Já trouxe agora o segundo lote, inclusive expandindo um pouco mais os rótulos. Inclusive, esse é um rótulo novo. Muita gente querendo, professor. Estão fazendo fila ali, ó. Felipe, toma nota da turma aí, Felipe. Vai passando o dedo nos comentários. Esse tinto que você está com ele na mão, você lembra o preço dele, professor? Olha, o tinto e o branco eu acho que era mais ou menos o mesmo preço, né? Não é um vinho muito caro. Deve ser um vinho na faixa até uns 80, 90 reais. Felipe, escreve aí pra gente quanto custa o vinho. É mais fácil, Felipe, colocar, porque aí todo mundo fica sabendo. Os que são efetivamente mais caros são aqueles que passam pelas ânforas, pela sua metodologia de produção, tá certo? Você tem o caráter da metodologia, você tem um caráter, para mim, de personalidade desses vinhos sensacional, tem todo esse caráter da história, né? A gente aqui não está bebendo vinho, a gente está bebendo história, né? E outro fator que ajudou demais na propagação da história desses vinhos é exatamente a história do Josko Grauner, né? Posso pôr fotinha dele aqui? Pode, aqui acho que ficou meio grande, mas eu vou pôr ele, então, do tamanho das ânforas. Pronto. Ok. Aí, ó. É exatamente a mesma foto que eu tenho. A sua está melhor que a minha, porque é mais ampla. Tá. Qual é a história do Josko? Muito simples. O Josko foi estudar enologia, e como todo jovem que acha que sabe tudo, quando voltou para trabalhar na vinícola do pai, convenceu o pai que ele faria vinhos melhores do que o pai fazia até então. Isso aí na região do Friuli, lá no norte da Itália, fronteira ali com Eslovênia, fronteira com Croácia. E, efetivamente, o pai, com muito pesar, aceitou que ele começasse a dirigir os trabalhos da forma como ele queria. No início, o pessoal ficou sem entender se ele seria uma pessoa visionária ou um lunático, mas o certo é que, imprimindo a sua maneira de fazer vinho na enologia da vinícola, os vinhos começaram a ficar reconhecidos, começaram a ganhar prêmios, notas altíssimas de críticos, não só italianos, mas de críticos internacionais de vinho, ingleses, americanos. E o resultado é que o Josko e alguns outros produtores italianos foram convidados a conhecer a indústria norte-americana de vinho. Então, fizeram uma viagem patrocinada pelos norte-americanos, e o Josko, nessa viagem, ele teve contato com a maneira americana de fazer vinho. E ele ficou extremamente impressionado, porque, na realidade, o conceito europeu, de maneira geral, é de um grande respeito à uva e seu terroir, e o mínimo possível de intervenção, né, na qualidade do vinho. A maioria deles diz efetivamente que a qualidade do vinho é diretamente proporcional à qualidade da uva colhida no vinhedo. Mas nos Estados Unidos, não. Eles trabalhavam com
levedura selecionada. Muita gente me pergunta o que é uma levedura. A primeira delas, que eu acho importante a turma conhecer, é o fermento Fleischmann, por exemplo. Ó, fez O até um fermento merchan para Fleischmann, Flashman. e olha que é interessante. Essa levedura, a Saccharomyces, é a mesma levedura que faz vinho. E o que acontece? Por isso mesmo, muito vinho tem aroma de padaria. A origem é a mesma. Só que muitas vezes aparecem também outras leveduras no processo. Muito bem, os americanos trabalhavam com levedura selecionada, eles faziam adição de aromas, adição de açúcar, adição de conservante. E no final, quando o Josco voltou para a Itália, a esposa perguntou para ele o que ele tinha visto de interessante nessa viagem aos Estados Unidos. Só um minutinho, professor. Felipe, Claro. A gente está querendo saber os preços dos vinhos que o professor Márcio estão com eles na mão. O professor Márcio mostrou um tinto em branco. Mostra de novo os dois, professor. E está bebendo um vinho que ele falou que ganhou de presente de duas moças. Tem um tinto em branco. Esse tinto em branco, eu acho que eles são mais ou menos o mesmo preço, né, Felipe? Coloca o preço deles aí assim. Branco é tanto, tinto é tanto. E o vinho que o professor Márcio está bebendo, que é o vinho de ânfora. Os outros dois são vinificados no sistema tradicional, não é isso mesmo, professor Márcio? Isso. Tá. O vinho de ânfora foi um presente das Luluvinhas na pessoa aí da Eveline e da Vanessa. Então, mas o brinde é a vocês. era o mínimo que a gente poderia fazer para agradecer todas as lives que você está fazendo com a gente. Não, mas não precisava, Vanessa. Bom, o Felipe vai Josco escrever os nomes aí, gente, ó. Ele está escrevendo, Perfeito. né? Tá? Os vinhos do Josco são vendidos na Decanter. Esses vinhos que o professor Márcio estão bebendo, estão com eles na mão e bebendo, é da Hiperfrios. Isso. Esse Depois tá fora, nós vamos falar dos outros vinhos e aonde que você pode comprar. Tá bom. Porque, por exemplo, na evolução, o Josco virou para a mulher e falou assim: eu fui aos Estados Unidos e aprendi exatamente o que eu não quero fazer com vinho. E ele entrou, inclusive, num processo de depressão, imaginando que se a história do vinho ou do fazer vinho fosse aquele tipo de intervenção, aquilo virou muito mais uma indústria de química, onde a uva era meramente um coadjuvante, do que, na realidade, todo esse aspecto que está ligado à história e à cultura do vinho. O resultado disso é que ele, para fugir a essa depressão, ele procurou a origem do vinho. Ele procurou entender o que estava por trás do nascimento do vinho e foi ter na Geórgia. E passou um tempo lá, estudando, conversando, trabalhando com as pessoas, de maneira que ele voltou de lá trazendo uma ânfora. E fez, evidentemente, não desse tamanho, ele trouxe uma ânfora de 2.000 litros. Do tamanho que está a proporção dele ali, né? Do tamanho que está essa proporção. Isso. Ok? E ele fez vinho nessa ânfora e adorou o resultado. Ele ficou entusiasmado. E aí ele tomou duas atitudes. A primeira, ele comprou um lote inteiro dessas ânforas e arrancou todo o vinhedo que ele tinha de Chardonnay, que eram videiras com 60 anos de vida. A família entrou em colapso, acharam que ele, divisionário, estava virando um lunático, porque, evidentemente, a videira que foi plantada, que foi a videira típica, autóctone, lá da região do Friuli, que se chama Ribolla Gialla, ela não dá vinho de imediato. Então, eles passariam um tempo praticamente sem receita. Sem nada, exatamente. O resultado é que, ao longo do tempo, ele foi fazendo vinho, mas não vendia, que é outro problema. Porque esse processo, ele demora um tempo de maceração do vinho, o vinho se faz por si próprio,
ou vamos dizer que se faz até um pouco pela mão do enólogo e pela mão de Deus. E, no caso de um branco, ele pode demorar, no caso do Josko Grauner, de 7 a 8 meses. Mais o tempo que ele coloca em outras ânforas, que é o tempo de amadurecimento. Aí, nesse caso, ele já trasfegou, tá certo? Mas não existe uma clarificação. Na realidade, o depósito ele vai ficando aqui por uma deposição das peles e dos resíduos. Na realidade, se vocês forem analisar esteticamente o vinho âmbar, eles preferem chamar de âmbar do que vinho laranja, ele é um vinho relativamente turvo, porque a decantação é que cria essa claridade, esse brilho, essa limpidez no vinho. Na verdade, assim, vale a pena até comentar, porque algumas pessoas ficam estranhando o nome, né, ou o apelido que foi dado para esse vinho, porque as pessoas acham uvas tintas fazem vinhos tintos, uvas brancas fazem uvas brancas, rosadas, inclusive, também existem, né? E esse vinho laranja é feito com uva laranja, né? Então, na verdade, não. Aí não está relacionado à cor da casca, está relacionado à forma de vinificar. Em geral... É que, na realidade, o vinho é feito com as cascas. E é interessante, porque no processo da vinificação, você faz um vinho branco com a mesma maneira de vinificar que vinho tinto. Só que como as cascas são brancas, ele não vai ficar tão claro como os vinhos brancos que a gente está acostumado a beber, a provar. Ele vai ganhar as tonalidades, em parte, das sementes, das gavinhas e da própria casca da uva. Esses sedimentos todos vão passar cerca aí de 7, 8 meses junto com o vinho em si. E isso vai dar outras características. Por exemplo, os vinhos âmbar, vamos chamar até de âmbar, para não falar que é vinho de laranja, eles têm pseudos taninos extremamente aparentes. O que é um pseudotanino? É o tanino do tinto, mas no branco. Ele chega, em alguns casos, a prender a mucosa da língua. Mas bastante adstringente mesmo, né? Isso. A mãe da Eva está perguntando se o barro da ânfora interfere na cor do vinho. O barro não, porque nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a maneira como a ânfora é feita. Essa ânfora, ela, depois de pronta, ela é revestida com uma cera de abelha. Então, para ela não ficar porosa e efetivamente a argila ou o barro da qual a ânfora é feita ter qualquer influência no sabor do vinho. Se tornar um material inerte, né? Exatamente. O sabor do vinho é resultado direto das cascas, das gavinhas, das sementes, dos engaços, de todo esse material que foi fermentado junto, das leveduras naturais da uva. Curiosamente, eles observaram depois que, como essas leveduras são leveduras naturais, não são leveduras selecionadas, o vinhedo acaba levando leveduras que são do seu microterroir. Então, você tem leveduras que dão aroma, por exemplo, de meia suada. Você tem leveduras ligadas a Brettanomyces que te dão aromas de alcatrão. Você tem leveduras que te dão aroma, por exemplo, de urina de gato. Mas não tem nada disso no vinho. É que você consegue perceber que esse tipo de levedura encaminha para isso. E um detalhe que muitas vezes assusta bastante, e por isso o próprio Josko fala que é preciso ter paciência e experiência e perseverança em provar esses vinhos, que é o fato de que alguns deles, resultado disso tudo que a gente falou na vinificação, tem amargor. E o amargor no vinho nem sempre é uma coisa gostosa. E aí a gente vai para outra história. Com que esses vinhos podem ser lá vem o professor Marcos esnobar a comida, gente. Então, vou até subir para ver direito, professor. Aí, ó. Nós que temos... Maravilha!
o famoso Anita Garibaldi, lá da Ah, é. Claudinha, da comida, né? Da Da Companhia Companhia da da Carne. Carne. Uhum. Aqui nós temos um medalhão de frango enrolado no bacon, que é da Segredos Caseiros. E esse daqui, que é um enroladinho de presunto com um queijo, você pode usar um queijo do tipo Gruyère, que também é uma coisa relativamente típica lá da região. Tá. Eles Tem comem gente muito, perguntando mais de uma vez, então eu vou te interromper, porque às vezes a pergunta. claro. A Vá está perguntando se é temperatura de degustação e o Luiz perguntou se a cera que faz o revestimento da ânfora faz interferência no sabor. E deixa eu ver aqui mais alguma outra pergunta, professor. Pode comer devagarzinho aí, que eu vou enrolando aqui, tá? Vou lendo as outras perguntas. E se a questão do risco que foi falada, eu falei que o hiperfrio está aberto porque lá vende alimento, então eu tenho uma grande portfólio de vinhos, uma casa que está em Lourdes, ali no inicinho, logo que saiu da Contorno, acho que ali é Marília de Disseu, né? Isso. É isso aí. Deixa eu ver aqui o que mais tem. Ah, eu queria mostrar aqui, para além dessa coisa que o professor está comendo aí, ó, tem um negócio aqui que eu não sei o nome direito, que eu esqueci, mas é que eu já comi outras vezes, de prato típico dessa região. Aqui não está dando para ver, não, mas é um pãozinho aberto, né, professor Márcio? Uhum. E que tem queijos e ovos dentro, né? Aí a temperatura de beber. Não respondeu. Então vamos lá. Esse queijinho, esse pão com queijo, que é bem típico de lá, ele chama cachapuli. Cachapulho, isso mesmo. É um prato típico, eles comem muito queijo, lembra muito o nosso pãozinho de sal, mas um pouquinho mais ovalado. Você faz como se fosse uma concavidade na casca, enche aquilo de queijo, leva no forno. Quando isso derrete, você põe um ovo frito, ou então põe o ovo para fritar, entre aspas, dentro do forno. E para completar, você põe um bom pedaço de manteiga para derreter. Isso te mostra como que esses vinhos têm acidez e tanicidade para aguentar essa gordura toda. Você vai me perguntar por que eu não fiz um cachapuli. Porque a Porque você queria me comida... homenagear, porque eu sou louca pelo Anitta e Garibaldi, que não chama isso, ele chama Romeu e Julieta. Isso. Mas é porque a comida típica da Geórgia, que casa muito bem com esses vinhos, ela é uma comida de que você coloca na boca e normalmente ela escorre. Uhum. O segundo prato típico, que é muito bom para harmonizar com esses vinhos, chama quincalis. A quincalis é como se fosse uma trouxinha daquelas que você põe na boca, morde e esparrama, né? Gordura, creme. É uma trouxinha com carne moída ou carne de frango. Eles têm um outro prato também muito bacana, chimeruli, que é frango com molho de alho. E você põe para assar isso um bom tempo e depois coloca creme de leite. Fica muito gostoso. Que Mas legal. fica para a próxima. Posso dizer para vocês que a harmonização com o queijo e o presunto fica muito bom. A harmonização com medalhão de frango e bacon ficou muito boa. E daqui a pouquinho eu provo o Romeu e Julieta, também conhecido como Anita Garibaldi, e o laranja. Eu prometi para a Cláudia que ia testar. Temperatura de serviço. Essa é uma pergunta bacana. Por quê? Porque ele é um branco feito à moda dos tintos. Então não é um branco para você beber gelado. Ele é um branco que você pode beber tranquilamente e merece ser bebido entre 10 a 14 graus. Então ele seria um branco relativamente refrescado. E nessa temperatura ele consegue mostrar toda a amplitude de complexidade dos aromas e sabores que ele tem. A maioria dos produtores fala que ele não é um vinho fácil para enófilos que estão se iniciando. É um pouco da reação que a gente teve há 20 anos atrás, quando a gente bebeu o Laicali. Não é um vinho fácil de beber, mas é um vinho para
pratos substanciais. Então, provavelmente, esse laranja, o vinho âmbar, vai muito bem com bacalhau, vai muito bem com carnes de cordeiro. Mas espera aí, carne de cordeiro e vinho branco, nesse estilo, que lembra um chardonnay extremamente maduro, elegante, barricado, ele vai com várias combinações que fogem ao trivial. E isso é que eu acho que é o interessante nesses vinhos da Geórgia. O professor Márcio, então, você falou que saiu da Geórgia, ali naquele mapa que você mostrou do caminho que percorre, né? Porque, assim, existem registros, como você falou muito no início, né, da história de Deus com os vinhos e tudo mais. As uvas que estão próximas ali na Turquia, tem alguma coisa a ver com essas uvas? Aqui, por exemplo, ó, aqui é Armênia, e ali é o Monte Ararat, né? O Ararat é onde o dilúvio, a Arca de Noé, mencionada na Bíblia, teria parado. E aí? Essas uvas desse entorno aí são mais ou menos... Porque assim, você disse que tem 500 uvas. Os lugares que têm um número muito grande de DNAs diferentes são cruzamentos que quanto mais tem, mais cruzamentos acontecem espontâneos, né? Ou não, realmente se perdeu esse vínculo por causa da quantidade de uvas que tem? Na natureza das videiras, por elas serem plantas hermafroditas, e elas eram mais reprodutivas e mais produtivas, e por isso o homem separou e selecionou as vites viníferas para serem plantadas em videiras, né, em vinhedos. O que ocorre é que elas, em geral, a cada 40 anos, dão clones naturais. Então, é muito provável que no meio dessas 500 uvas, 525 que tem lá na Geórgia, exista muita uva que é cruzamento de outras uvas mais antigas. Mas a gente não tem notícia de que eles tenham um estudo de ampelografia ou um estudo da genética dessas uvas para dizer qual delas é a ancestral da outra. Claro, que é muito difícil mesmo, né? A gente sabe que a Saperavi e a Rizzitelli são uvas muito antigas, tanto que a Rizzitelli, a branca, é considerada a uva que exatamente quando Noé parou com a arca lá no Monte Ararat, ele soltou a pombinha, né, com aquele ramo da videira, plantou a videira, e essa videira seria uma videira de Rizzitelli. Isso quer dizer que provavelmente, se ela foi se reproduzindo ao longo do tempo, ela poderia ser talvez a videira mãe de todas as outras uvas, né? Mas isso a gente tem muito mais como expectativa, ou como conversa, ou como hipótese, do que ter uma comprovação efetiva. Vou mostrar esse mapinha rapidinho aqui, porque a minha pessoa está tampando lá onde está a Geórgia. E o outro lado, lá onde está o Just Gravner, que é bem próximo já ali da Itália, né? Da ponta da Itália. Só para ter noção, nós estamos falando de lugares distintos. Os produtores mais conceituados, renomados, e muito do que continua se fazendo em vinhos laranja estão muito nessa região aí. Inclusive, um dos discípulos do Gravner, que é esse aqui, que é o Cincy. Eu não sei falar o nome dele, né? Cincy. Isso. Aí, ó. Esse também é da Decanter. Da Decanter. Esse também é da Decanter. Mas a uva ainda continua... Essa uva aí na verdade, uma rébola gialla. Isso. Eles chamam lá de rébola, mas é uma rébola gialla. Né? É a uva da região, tá certo? Uma curiosidade para quem quiser investir nesses vinhos é que a longevidade é enorme, tá certo? Então, vale a pena provar, vale a pena ter uma garrafa guardada aí. Esse aqui, por exemplo, 2015, tranquilo, 2025, 2030. Porque ele tem todos os predicados necessários para envelhecimento, né? Porque, exatamente. Não porque vinho branco às vezes não tem, mas assim, eles têm toda a estrutura do corpo que vem aí com composição fenólica, com a parte de tanino, tem a acidez, né?
Isso. O álcool desses vinhos é super bacana. Então, assim, ele é um conjunto que vai para a longevidade mesmo. Com Por isso que eu fiquei certeza. com dó de abrir. Você me desculpa, eu realmente, esse aqui eu acho que é o último exemplar que eu tenho da Geórgia hoje. Já perguntei ali para o Felipe, porque os vinhos dele estão com valores muito acessíveis. Os vinhos do Gravner giram em torno de R$ 400. O do Simit também não é muito diferente. Então, quem quiser ter oportunidade de provar sobre esses vinhos com valores acessíveis, o Felipe tem os vinhos vinificados tradicionais na faixa de a partir de 90 69, no máximo, a partir de 69 69 a 90. a 90, e esse que o professor Márcio está bebendo, que é o vinificado em ânfora, é 170, eu acho, 108, 170, alguma coisa. O Felipe me disse que ele não precificou esses vinhos no valor real deles, porque ele quer dar a conhecer as pessoas, quer que as pessoas conheçam, e com certeza a oportunidade de comprar é agora, porque além do dólar tá com esse disparate e tudo mais, pode ser que ele não continue praticando esse valor. Evelyn está corrigindo ali, falando que é 190 esse Isso, ânfora, que já é a isso. metade do valor desses outros produtores que a gente está falando. Com certeza. Sobre o contato do Felipe é Hiperfrios. Hiperfrios, Isso. existe a loja que está na Alberto Sintra, existe a loja que está na Feira dos Produtores e existe a loja que está no Miolo de Lourdes, na Marília de Disseu. Perfeito. E estão abertos porque vendem alimentos. Isso. Uma coisa também interessante, muito importante da gente falar, né, é que esses vinhos abriram um caminho muito interessante, Vanessa, porque alguns produtores chegaram à mesma conclusão do Josco Grauner. Ou seja, como é que eu posso olhar para o futuro sem deixar de olhar para o passado? Então é muito importante, por exemplo, que na própria Itália, o Angelo Gaia começou a fazer experiências para fazer, inclusive, Barolo e Barbaresco em ânfora. Não é o único. Está sendo uma experiência interessante, porque, na realidade, você para de usar os produtos químicos no vinhedo, você começa a trabalhar com vinhedos que são orgânicos ou biodinâmicos, você vai tendo uma volta àquilo que é a expressão da uva e do terroir, com cada vez menos interferência humana no produto final, e que vai diferenciar exatamente quem faz vinho com arte e paixão e alma e quem faz vinho quimicamente misturando A mais B para ser igual a C. E, sobretudo, outro dia na live com o De Luca, ele falou uma coisa muito interessante. Ele faz o vinho que ele gosta. Se o cliente dele gostar do vinho dele, ele vai ficar muito feliz. Se o cliente não gostar, não é por isso que ele vai subverter o sistema que ele gosta de fazer de vinificação para vender vinho. E muitas vezes, quando a gente vai exatamente até o produtor, até o enólogo, muitas vezes exatamente pela experiência, pelo relacionamento, por ter viajado muito. No Brasil, a gente bebe vinho de quase todos os lugares. O mundo inteiro. A gente tem a oportunidade de beber vinho do mundo inteiro. A gente tem uma experiência de poder provar rótulos do mundo inteiro que países ou até enólogos quero fazer uma como... ressalva, assim, teve gente perguntando ali sobre vinhos de ânforas, que nunca tinha ouvido falar e tudo mais. Para além desses lugares que a gente está falando, existem lugares que são muitíssimo tradicionais de produção de vinhos, assim como é o caso do Alentejo, que produz vinhos em ânforas de maneira desde muito antes, né? Desde sempre. É um do patrimônio deles em relação à confecção dos vinhos. A gente tem vinhos de ânforas no Chile, né? A gente tem o próprio Alejandro Vigil. Alejandro Vigil está testando. E é legal comentar que essa busca está indo para outros aspectos. No Chile, por exemplo, estão fazendo vinhos em couro de vaca. Espera aí, o que é isso?
Antigamente, quando não havia recipientes para você guardar o vinho ou fazer o vinho, suponha, tem regiões que não conhecia a maneira de fazer a ânfora de barro, Ah, né? não, professor, eu até quero fazer um ressalva. Teve gente que falou assim, gente, esse vinho tá na moda, né? Eu falei, tá na moda, tem Há 3.000, 8.000 4.000, anos. 8.000 anos tá na moda. Na verdade, não é bom isso, E, professor? Tá na moda. isso daqui é bacana de vocês verem, que é o seguinte: as pessoas imaginam que fazer o trabalho com o barro é uma coisa que pode ser feita todo dia, o ano todo. E na realidade não funciona assim. Quando você faz uma ânfora pequena, o problema não é tão grande. Uma ânfora para 50 litros, uma ânfora para 100 litros de vinho, que é o normal da pessoa ter em casa, para ela própria plantar as videiras, colher as uvas, fazer o vinho dentro de casa, não tem problema nenhum. A gente tem imagens lá no Alentejo do vinho da talha, é isso que eles fazem. Essas ânforas não são enterradas muitas vezes no solo, elas estão à vista, tá? E no final, esses 50, 100 litros de vinho é aquilo que a família vai beber durante o ano, ok? O resultado é que, antigamente, muitas civilizações não conheciam o recipiente de barro, queriam fazer vinho. O que eles podiam fazer que era um invólucro, era um recipiente para líquido? Por exemplo, o estômago de carneiro, o estômago de camelo, o couro da vaca, se você formar, ele forma um invólucro. E outro, há uns 2 ou 3 anos atrás, eu vi uma experiência no Chile muito interessante, que era fazer vinho dentro de um couro da vaca, não é a parte com pelo, a parte interna, exatamente porque era uma maneira ancestral que eles descobriram que era feito. E uma outra coisa que é muito bacana, né, da gente comentar é o Tadinha da seguinte. vaca, gente. A biodinâmica pega o chifre. Os outros Aqui, não. olha, uma coisa que é bacana, elas vão sendo feitas por etapas, tá? Faz isso num dia, outro, porque ela tem que ir tendo um pouco de secura para aguentar a parte de cima. Uhum. O certo é que as ânforas de 2.000 ou mais litros, elas são sempre feitas no mês de agosto e são levadas ao forno em agosto, porque é considerado o mês mais quente na região da Geórgia. Se não for assim, elas não ficam de boa Não qualidade. curam, né? Não E cura. depois de prontas, como é que faz? Entra um homem lá dentro, ou um menino, nas menores, e passa a cera de maneira a tornar esse ambiente um ambiente impermeável. O bacana também de se comentar, né, quando a gente fala sobre esses aspectos antigos, e muitas vezes a gente ouve falar que na antiguidade, por volta da Idade Média, ou um pouco mais, era comum o homem daquela época beber 300 litros de vinho por ano. O que é muito importante a gente comentar? E isso é até uma das razões do vinho ter virado um alimento familiar. Nem sempre a água era potável e o vinho era um alimento seguro. Tão seguro que era comum dar-se para as crianças. Em algumas regiões onde o leite era muito importante para fazer o queijo e outra base alimentar, queijo, manteiga e tudo mais, era muito comum na refeição as crianças receberem uma taça de vinho. Ah, não era vinho puro, 100%, diluído um pouquinho em água, mas era vinho. Por isso mesmo, em algumas sociedades, como a francesa, vinho é alimento, não é bebida. O que atrapalhou esse consumo, de uma certa maneira, por incrível que pareça, é a indústria do refrigerante. Na Europa, sobretudo ligado ao leste europeu, o consumo ainda é muito alto, porque quase não se tem a notícia do refrigerante, a não ser nos últimos 20, 30 anos. Né? Como o nosso modelo copiou muito os Estados Unidos, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, todo mundo queria beber Coca-Cola.
E isso fez com que também na Europa, a Coca-Cola, que era a bebida dos heróis que libertaram a Europa do nazismo, fosse tomada como um símbolo de modernidade, de democracia, de vitória. E paulatinamente, ao longo do tempo, o que a gente vai vendo é o índice de consumo litro por habitante por ano diminuindo, mas ao mesmo tempo a qualidade crescente. E não tenha dúvida, um dos fatores de qualidade crescente é essa discussão para onde o modelo do vinho do futuro vai. Vai ser esse vinho totalmente comercial, um vinho barato, mas que muitas vezes é construído em função da química, ou ele caminha por um vinho bem feito, que evidentemente, provavelmente vai ser um pouco mais caro, mas por outro lado, exalta qualidades, exalta a emoção, exalta a história, exalta a nossa paixão. Para eu não deixar, porque eu estou vendo aqui que o tempo vai terminar daqui a pouquinho, eu queria comentar para a Cláudia, lá Vamos ver da se combinou o Companhia da vinho Carne, aí, né? que eu fiz a prova, tá? Do Romeu e Julieta com o vinho e ficou muito interessante, tá? Vale a pena, Cláudia, você depois provar. Você vai gostar. Eu também acho. E até porque, Claudinha, ó, os vinhos lá na Hipertrio estão com esses valores sensacionais. A aceitação desses vinhos em outras regiões do Brasil, em qualquer lugar do mundo, esses vinhos são bem aceitos. O que dificultava, vai, era o seguinte: alguém que peitasse trazer, porque são vinhos, normalmente não são vinhos assim, produzidos em litragens muito grandes, e tem uma questão logística, né? Pensa bem, esses, Geórgia, ou mesmo Croácia, ou mesmo qualquer Eslovênia. Eslovênia, onde O está o próprio gráfico. Friuli é muito pouca coisa que chega do Friuli no Brasil. Então, é muito pouca oferta de vinhos desses lugares. Mas a aceitação, eu acho que todo mundo sonha em beber um vinho do berço, de onde nasceu o vinho no mundo. Eu te Então, diria, Vanessa, que a gente Moldávia, como poderia. diz o Tchê ali, ó, o Tchê está falando É, Moldávia, é, Bulgária. eu te diria que a gente poderia fazer sempre, para cada um de nós, uma lista dos 100 vinhos que a gente deveria beber antes de morrer. Eu uma vez fiz essa lista. Eu procuro não beber todos de uma vez só, para Deus não me levar antes. Mas não tenham dúvidas de que os vinhos âmbar estão nessa lista. São muito interessantes, valem a pena e, sobretudo, é uma maneira da gente abrir a cabeça a novas perspectivas, novos aromas, novos sabores. Ficar sempre no mesmo em matéria de vinho pode ser um pecado. Eu sou apaixonada por vinho nesses métodos mais ancestrais, sejam eles laranja ou não. E eu queria deixar, então, essa grande oportunidade. Amanhã, Felipe, você conta pra gente, porque a nossa função aqui é ser embaixador do que existe de legal, né, no mundo do vinho. O Kiki está escutando, vamos buscar um vinho âmbar aqui na Argentina. A Emília. Na Argentina, a Ângela Mocchi acabou de liberar o dela, tá? E é uma Pronto. produtora brasileira fazendo vinho lá no Chile. Perdão, ela está no Chile. Tá. Bom, mas não é difícil, viu, Emília, encontrar aí em Buenos Aires. Pessoal, o tempo acabou, faltam 30 segundos. Eu queria agradecer muitíssimo. Professor Márcio, muito obrigada. Felipe, amanhã você nos conta como foi aí o resultado, o impacto. São vinhos que eu gosto muito. O professor Márcio nem se fala. E não percam a oportunidade, porque o valor é subestimado. Muito obrigada para todo mundo. Amanhã teremos Vintai, são 2 trilogias do vinho espanhol. Nós vamos fazer uma trilogia de garnacha e aquela trilogia dos roxinhos, que a gente falou há uns dias atrás. Vamos falar dentro da conta do Super Nosso dessa vez. Então, não percam amanhã, que amanhã também vai ser ótimo. Professor Márcio, até quinta-feira que vem na nossa grande aula. Perfeito. E o brinde lá na Geórgia é Garmadios. Que chique. Muito obrigada, turma. Tchau, tchau. Ótima aula. Obrigada, Carla. Todo mundo. Obrigado, eu. Tchau.